Graça e paz. Esta é a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, e é um prazer poder mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Palavra do Senhor. Eu sou o pastor Evandro Soares, pastor aqui da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Seja muito bem-vindo a este canal e a esse estudo bíblico que iremos fazer. Estamos estudando sobre o tema Saber Sofrer, perspectivas bíblicas sobre o sofrimento humano. Estamos enfatizando, sobretudo, o Novo Testamento, como autores, personagens do Novo Testamento encaram o sofrimento humano, quais são as perspectivas que eles nos dão sobre como enfrentar o sofrimento humano. Já vimos a perspectiva de Jesus, baseados numa declaração registrada no Evangelho de João, capítulo 16. Já vimos também a perspectiva de Paulo, baseados no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 8. E hoje nós vamos ver um outro autor do Novo Testamento que também nos dá uma perspectiva sobre o sofrimento, que é Tiago, irmão do Senhor, que escreveu uma epístola católica universal. E o texto bíblico onde ele nos fala acerca do sofrimento está no capítulo 1 da sua epístola, do versículo 2 ao versículo de número 4. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim então a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vejamos então que aqui Tiago nos fala acerca do sofrimento. E o termo aqui usado é provações. Sofrimento, provações, tribulações são equivalentes bíblicos para a dor, o sofrimento, a experiência da adversidade na vida. E nós estamos vendo como é importante saber sofrer. Sim, porque nós não temos outra alternativa. O homem não tem a alternativa de sofrer ou não sofrer. Nós temos que saber sofrer, como enfrentar o sofrimento. E aí nós podemos fazer essa pergunta introdutória. Como Tiago, o escritor aqui dessa epístola, irmão do Senhor Jesus, encarou o sofrimento humano, sobretudo o sofrimento cristão? Como cristão encararia o sofrimento, ou deve encarar o sofrimento? Tiago, irmão do Senhor, viveu numa época de muito sofrimento, de muita perseguição aos cristãos que foram dispersos. Ali, na época das primeiras perseguições aos cristãos, os cristãos foram dispersos de Jerusalém, e Tiago escreve para esses cristãos dispersos, que ele chama cristãos da diáspora, cristãos que foram dispersos. É o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Então essa dispersão era fruto da perseguição aos cristãos, que eles foram perseguidos por serem cristãos, e Tiago então escreve para eles. E uma das primeiras questões que ele levanta para motivá-los, para animá-los frente ao sofrimento, que lá se dava especificamente através da perseguição, era falar sobre como encarar as provações. Como encarar as provações. Tiago, então, anima-os acerca desse assunto. Dá-lhes um entendimento e dá-lhes uma perspectiva cristã, inspirada pelo Espírito Santo, acerca de como encarar o sofrimento humano. E aí então nós podemos meditar a partir desse texto sobre qual é a perspectiva de Tiago acerca da provação, acerca do sofrimento. Já fomos enriquecidos com a visão de Jesus, já fomos também enriquecidos com a visão de Paulo, e agora vamos
compreender qual é a visão de Tiago acerca do sofrimento. Então, a primeira questão que Tiago coloca: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Aqui Tiago, então, usa uma expressão em grego, né? Tende por motivo de toda alegria. Alegria aqui é a expressão charan, né? De onde vem também charis, graça, né? Alegria. E aí, então, Tiago está dizendo para os irmãos, inspirados pelo Espírito Santo, que devem enfrentar o sofrimento com alegria, com toda alegria, considerando o seu resultado produzido, né? Ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Alguém pode achar, isso é masoquismo, ter prazer no sofrimento, ter prazer na adversidade, mas não é isso. Tiago está dizendo que sim, o sofrimento deve ser encarado pelo cristão com alegria, pelo fato de que ele produz algo para Deus, de que ele produz algo na vida do cristão, que ele vai dizer lá na frente. Mas é importante saber que aqui Tiago está nos orientando os cristãos a encarar o sofrimento com alegria. Esta é uma ordenança bíblica, é um mandamento do Senhor. Paulo também escreve lá aos Filipenses no capítulo 4, quando ele diz, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo estava experimentando muito sofrimento. Ele estava preso, ele estava vivendo uma adversidade sem conta, mas mesmo assim, ele ordena aos cristãos que vivam, né, a alegria do Senhor, independente das circunstâncias. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aqui Tiago está dizendo, encarem o sofrimento, né, como ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso não é masoquismo, mas uma visão positiva que o cristão tem a partir da revelação escriturística. Qual é a revelação escriturística? O passarmos por provações testifica de que, tendo alegria, somos filhos de Deus. Estamos sendo provados em nossa fé, mas somos verdadeiramente filhos de Deus. Nós estamos sendo dignos de sofrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo, e todo tipo de adversidade, todo tipo de provação, nós, de alguma forma, nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Isso é uma dignidade tremenda. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40 e 41, é aquela passagem onde Pedro e João foram açoitados a mando do Sinédrio, e o Sinédrio ordenou que eles não falassem mais de Jesus. E eles foram açoitados. E diz o versículo 41 que eles se retiraram, Pedro e João, do Sinédrio, regozijando-se, alegrando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Portanto, fazendo consonância aí ao que diz Tiago, o sofrimento, a aflição, a provação, a adversidade, a tribulação deve ser motivo de alegria para o cristão. Motivo de alegria porque ele está sofrendo todo e qualquer tipo de adversidade por causa de Cristo. Como cristão, como seguidor de Jesus. E aí não importa que tipo de sofrimento seja doença, seja uma decepção, seja uma bancarrota financeira, seja uma dor, seja uma enfermidade, seja, né, um problema não resolvido. O fato é que, como cristão, devemos estar motivados e alegres pelo fato de sofrermos algum tipo de sofrimento, de aflição. Porque somos cristãos, porque somos seguidores de Jesus. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. E o mestre sofreu, o Senhor sofreu, nós também sofreremos. Nós também temos que sofrer. Então,
aqui Tiago está nos dizendo: tende por motivos, irmãos, de grande alegria, ou de toda alegria, o passardes por provações. E aí interessante que ele está também colocando, né, não somente essa atitude alegre, mas ele está colocando também um entendimento que é um entendimento mental sobre o que estamos sofrendo. Né? O texto lá em Tiago diz, sabendo, né, ele diz, sabendo que a provação da vossa fé. Então aqui ele está falando de provações. No grego a expressão provações é dokimion, né, que é a ideia de provações, tribulações, aflições, dificuldades, sofrimento. E aí Tiago está dizendo para nós, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo. Então esse entendimento mental acerca da provação é também fundamental para encararmos o sofrimento de maneira que tenhamos um entendimento acerca dela. Ela é uma provação. E nós devemos enfrentar o sofrimento na perspectiva de que ela é uma prova, uma avaliação da nossa fé. Né? Ele diz, sabendo que a provação da vossa fé é um teste. A nossa fé está sendo provada diante do sofrimento. Quantas pessoas esmurecem na fé? Quantas pessoas perdem a fé diante do sofrimento? O Senhor Jesus contou-nos uma parábola, a parábola do semeador, e ele diz que quando aquela semente foi colocada entre rochas, né, e as rochas então sufocaram aquela semente e ela não produziu fruto. E aí o Senhor Jesus, explicando essa parábola, diz que as rochas ali seriam as provações, seriam as tribulações, seriam as dificuldades que muitas vezes nos advêm, mesmo com a fé em Jesus. Mas essas tribulações, essas provações, nos vêm como teste da nossa fé. Se verdadeiramente temos fé em Jesus, a nossa fé há de ser provada e confirmada. Nesta prova, nós estamos sendo testados acerca do valor da nossa fé, da nossa crença. O texto lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, Pedro diz isso. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a fé, ela deve ser provada, apurada pelo fogo, para que ela redunde em louvor e glória e honra de Jesus Cristo. Então a fé, ela é testada. A provação vem, o sofrimento vem como um teste para a nossa fé. E aí vale-nos a grande questão. Diante do sofrimento, qual é a sua reação? Diante das dificuldades, você esmureceu? Você perdeu a fé? Ou a sua fé nesse teste, dessa prova, se fortaleceu? Porque o cristão verdadeiro, diante da prova da fé, se apega cada vez mais confiantemente no Senhor. Como dizia o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Diante das provações, diante das tribulações, o cristão, com fé, busca esse socorro que é Deus. Busca esse alto refúgio, essa fortaleza que é Deus, para suportar a provação, o sofrimento, a dor, a dificuldade, com confiança mais e mais neste Senhor. Porque Ele é socorro, bem presente nas tribulações. Esse socorro nos traz consolo, nos traz paz, nos traz contentamento, nos traz alegria. Daí, a perspectiva cristã para enfrentar o sofrimento inclui também a questão da perseverança. Tiago nos diz aqui,
sabendo que a aprovação da vossa fé, versículo 3, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra aqui em grego para perseverança é upomonem, que dá a ideia de paciência, que dá a ideia de perseverança. O que é perseverança? É se submeter a uma vontade maior e continuar e ter constância nessa submissão. Devemos enfrentar então o sofrimento na perspectiva de uma vontade submissa ao plano divino. É plano de Deus, é vontade de Deus, de que nós experimentemos, passemos por provações, para que a nossa fé seja provada e que nós sejamos confirmados na fé e isso produza cada vez mais perseverança. Produza cada vez mais uma vontade nossa submissa à vontade do Pai, à vontade de Deus. O crente persevera sim na fé, pois ele sabe que isso gera uma fortaleza espiritual. Um exemplo bíblico vem do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, ele nos fala que ele sabia, ele tinha sido experimentado. Filipenses 4, 13 diz assim, a partir do versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era um homem experimentado na dor, no sofrimento, nas circunstâncias, sejam elas boas ou circunstâncias ruins. E aí Paulo nos diz aqui nesse texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que ele tinha experiência de tudo isso, e tudo isso fazia com que ele cada vez mais pudesse ter todo tipo de experiência, porque ele se fortalecia no Senhor, porque ele sabia que isso gerava cada vez mais uma fortaleza nele, que não vinha dele mesmo, mas que vinha do Senhor, da sua fé, da sua confiança em Jesus. Daí é que a perseverança deve ser uma marca do verdadeiro cristão. Calvino, o grande Calvino, já colocava essa questão como uma das marcas do verdadeiro cristão, a chamada perseverança dos santos. Os santos perseveram, mesmo diante da provação, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, da dificuldade, da adversidade, porque essa perseverança gera uma fortaleza espiritual, gera experiência. E é isso que Tiago também vai nos falar no final, então, do versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então aqui o termo grego ergon teleon, que é a ideia de ergon é ação completa, que tem um propósito, que tem um objetivo, que tem um plano. Devemos enfrentar o sofrimento com o sentido de que este tem um propósito, a maturidade espiritual. Por isso que Tiago está dizendo, porque a perseverança deve ter ação completa, ela deve gerar maturidade, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ser perfeito e íntegro, completo, dá a ideia de alguém obediente, dá a ideia de alguém que tem maturidade. O texto lá de Hebreus 5:8 nos diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. O sofrimento deve gerar perseverança, que deve gerar maturidade. Temos sido maduros espiritualmente? Temos experimentado a maturidade? Para mim, um dos grandes exemplos na história do cristianismo me vem de uma tetraplégica chamada Joni Eareckson Tada. Ela, muito jovem ainda,
foi tomar um banho num rio e, né, teve aí um acidente e ficou tetraplégica. Ela, né, se movimenta através de uma cadeira de rodas e ela lançou um ministério, inclusive para o mundo todo, né, que distribui cadeiras de rodas, mas que prega, sobretudo prega a palavra de Deus e anuncia o evangelho para todas as pessoas. E Joni Eareckson Tada tem até um filme, Joni, né, que é sobre a vida dela, que mostra essa pessoa que tem uma maturidade espiritual tremenda. Ela já escreveu vários livros, um deles é intitulado o que Deus está ao nosso lado no momento de dor. Deus é o seu principal companheiro no momento da dor. É esse o título do livro. Mas é tremendo esse livro, como ela é uma pessoa madura espiritualmente, como ela, né, adquiriu essa perfeição, essa completude por causa do sofrimento. Ela mesma testemunha isso, ela mesma testifica isso, que o sofrimento, que o fato de ter se tornado tetraplégica e de que está aí há mais de 40 anos tetraplégica e sentindo inclusive dores, a fez cada vez mais uma cristã madura e espiritual. Se você puder, assista esse filme, Joni, acredito que deve ter já no YouTube, e é um filme tremendo, que mostra a história de Joni Eareckson Tada, uma cristã americana que tem um testemunho vibrante de alguém espiritual, que adquiriu essa maturidade espiritual, essa maturidade cristã, por conta de ser tetraplégica, de experimentar um sofrimento tremendo na sua vida. Mas, queridos, é isso que Tiago está nos ensinando e é isso que nós precisamos aprender diante do sofrimento. Por isso ele diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, ela deve gerar maturidade. Ela deve gerar experiência, de tal modo que esse cristão, tendo provações, tendo sofrimento, ele cada vez mais tem maturidade. Ele cada vez mais é alguém, no linguajar aqui de Tiago, é alguém perfeito, completo e íntegro, em nada deficiente. Estava lendo esses dias John MacArthur, famoso pregador americano, presbiteriano, e ele tem uma frase tremenda, quando ele diz assim: o sofrimento nos ensina que o maior bem da vida não é a ausência de dor, mas a presença da maturidade espiritual. Você já tem tido maturidade espiritual? O sofrimento produziu perseverança em você de tal modo que você é alguém maduro espiritualmente, sabe o que é sofrer e sabe o que é ser um homem, uma mulher espiritualmente maduro ou madura? Queridos, todos nós experimentamos o sofrimento, todos nós experimentamos a dor, mas tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um objetivo de nos dar, de gerar em nós maturidade. E essa é uma questão que eu e você precisamos estar nos perguntando. Temos tido maturidade? Daí nós podemos concluir esse estudo, esse breve estudo, concluindo afirmando que o cristão encara o sofrimento com alegria espiritual na alma, pois é sabedor de que as provações são um teste para a fé e produzem perseverança, fortaleza e maturidade. Ao término desse estudo bíblico, é esta pergunta que fica para cada um de nós: temos reagido ao sofrimento com contentamento, com gozo espiritual, com alegria na alma? Eu sei que muitos de nós temos a tendência a nos entristecer, a até mesmo se desesperar, a esmurecer. Mas, queridos,
Vamos aprender, à luz da Bíblia, a encarar o sofrimento com contentamento, com gozo espiritual, com paz, com alegria, porque somos cristãos. E aquela provação e aquele sofrimento estará gerando perseverança, estará gerando maturidade e fortaleza espiritual nas nossas vidas. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Deus abençoe grandemente, curta e compartilhe. Amém. Deus abençoe. Amém.